histórias de amor, apreciação e moral, contos de misérias sociais em que o aspecto sexual se revela indecorosamente, de proibir o subdiretor José da Silva Dias, capitão. Na madrugada de 25 de abril de 1974, através da sinalização musical da Grândola Vila Morena, a farda dos homens voltou a ser pele. Pele que derrubou a noite fria do regime ditatorial salazarista. Pele que devolveu ao país a liberdade e a democracia, que emanava dos seus poros lusitanos a coragem, a necessidade de mudança e renovação, a voz da determinação na construção de um novo Portugal. Emergia dissolver o que a ditadura tolera e impõe. Emergia o alvorecer da democracia. Neste dia, Portugal viu-se livre da censura e da opressão. Voltou a respirar e renasceu da penumbra salazarista graças ao movimento das Forças Armadas. Os militares saíram à rua. E o que seria um golpe de Estado, depressa se transformou numa revolução, apelidada por Revolução dos Cravos, quando os militares que se opunham ao regime ditatorial colocaram cravos vermelhos nos canos das suas pegadas. Hoje, evocamos essa revolução, a que devolveu a Portugal a liberdade, a democracia e a esperança. A persistência de Salazar em querer ter o poder sobre as províncias ultramarinas e preservar o império colonial em território africano, ceifou a vida a milhares de jovens portugueses. A Revolução dos Cravos permitiu instaurar a democracia cívica e política. As eleições tornaram-se livres. Todos os cidadãos puderam votar. As mulheres e os homens passaram a usufruir de iguais direitos. A liberdade de expressão, da opinião, da associação e liberdade de imprensa tornaram-se uma realidade. Para as mulheres, alterou-se a legislação ostensivamente discriminatória e foram incutidas aplicações legislativas de combate à violência contra as mulheres. O 25 de Abril não pode, nem jamais deverá ser, somente uma resenha histórica, aprendida ao nível escolar. Este dia abriu-nos portas e horizontes, permitiu-nos alargar conhecimentos, prosperar, impulsionar a igualdade de direitos. É a ele a quem devemos o Portugal democrático de hoje. Castro Daire celebra, sustenta e reaviva os preceitos do 25 de Abril. 30 anos, vivíamos aquele que seria o primeiro dia de um novo Portugal. Hoje vivemos aquele que, outrora, era o futuro da consolidação desse Portugal. Um país eterniza-se pela sua história, pelos seus feitos e glórias, mas tem de viver sempre com os olhos postos no futuro. A nossa história constrói-se em cada dia que passa. Por isso, em cada dia sejam livres, sejam responsáveis, pois assim, sem exceção, seremos todos felizes. Viva a liberdade, viva Castro Daire, viva Portugal! Viva. Caros combatentes, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Para mim, é uma honra, na qualidade de Presidente do Núcleo Viseu da Liga dos Combatentes, estar aqui a representar os combatentes castrenses. A Guerra do Ultramar, não sendo um conflito de alta intensidade, mas de longa duração, foi um acontecimento que marcou uma sociedade num todo, não só pelos militares jovens mobilizados, mas também pelos que desertaram, mas acima de tudo pelo tecido familiar que foi destroçado. O descontentamento ao regime de então começa com a Guerra do Ultramar. Para o bem e para o mal, a Guerra do Ultramar teve um papel embrionário na Revolução. Sabendo que muitos não regressaram, sabemos que muitos regressaram em péssimas condições de saúde. Portugal muito deve aos combatentes da Guerra do Ultramar. Inicialmente como soldados, mas acima de tudo como cidadãos que se ergueram das cinzas
para o sucesso da vida. Viva os combatentes, viva o 25 de Abril, viva Portugal! Chamo agora para realizar a intervenção o deputado municipal eleito pelo Partido Chega, Sr. Jorge Pires. Apresento em meu nome pessoal e em representação do Partido Chega os mais sinceros cumprimentos nesta nobre sessão de educação do 25 de Abril de 1974. Amigas e amigos castrenses, voltamos-nos a juntar para evocar Abril, desta vez coincidindo com as bodas de ouro de uma revolução que devolveu a democracia a Portugal. Democracia que só se solidificou no 25 de novembro de 75. Faz todo o sentido que o façamos evocando a contrassenha da revolução, essa melodia imortal da grândola Vila Morena. Escutamos o ritmo compassado de botas a pisar gravilha, assim começa a canção de Zeca Afonso. Nesse som pesado e grave, escutamos os passos desses eternos esquecidos que sobrevivem com míseras pensões, aqueles que partiram para a guerra e são hoje os nossos ex-combatentes, em que todos os anos temos referido o nosso descontentamento pela sua ausência nestas comemorações, mas que hoje muito nos orgulha a vossa presença, porque também de vós saiu o sangue de Abril. E desde já uma salva de palmas para vocês todos. Relembramos um pouco essa data pacífico que derrubou o regime de Estado Novo, inaugurando uma nova era da democracia e liberdade do nosso país. A Revolução dos Cravos não só pôs fim ao regime autoritário, mas também abriu caminho para profundas transformações sociais. Hoje, 50 anos após a Revolução dos Cravos, celebramos as nossas conquistas. A celebração do 25 de Abril é mais do que uma lembrança do passado. É um dia para homenagear aqueles que lutaram pela liberdade e para inspirar as gerações futuras a manter viva a chama da democracia e da solidariedade. Que os cravos continuem a florescer, lembrando-nos sempre da fragilidade e da preciosidade da liberdade. A Revolução pode ter acabado com o regime do Estado Novo, mas o Chega, 50 anos depois, acabou com o bipartidarismo a que Portugal esteve preso até ao passado dia 10 de março. A corrupção, desvio de fundos, nepotismo e má administração minam seriamente a eficácia e a equidade destes setores. Portugal não está à venda. Portugal precisa dos portugueses. Viva a liberdade, viva a democracia, viva Castro Daire, viva Portugal. Obrigado. Estamos para realizar a intervenção o vereador eleito pelo Partido Socialista. Minhas senhoras, mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. O dia de hoje é de homenagem a todos os que contribuíram e que contribuem pela liberdade. É dar importância de vida a um valor que nunca podemos considerar definitivamente adquirido. É respeitar o movimento militar do 25 de Abril, realizado por capitães descontentes, que rapidamente se alastrou a todas as forças armadas e a todo o povo que se uniu para derrubar o regime ditatorial que vigorou em Portugal. Desde aí, as organizações partidárias foram permitidas, bem como reconhecida a liberdade de reunião e de associação. Estamos aqui hoje a comemorar Abril. Somos livres de concordar e eu discordar de todos. À opressão de outros tempos, à censura, à mortalidade infantil, à baixa escolaridade, seguisse um período de liberdade, de comunicação, de globalização, de melhores cuidados de saúde, de nível escolar, social, intelectual e psicológico para todos. A Assembleia Municipal, o Executivo Municipal, é uma realidade de Abril. A democracia criada a partir do 25 de Abril de 74 tem que ser recriada todos os dias, para que não se negue, nem que se negue o seu futuro, das portuguesas e dos portugueses. Tínhamos também nós essa capacidade, a capacidade de honrar e a servir, renovando o que tem que ser renovado, debatendo o que tem que ser debatido, sonhando o que tem que ser sonhado. E que possamos todos contribuir para um país verdadeiramente democrático e, como alguém diria, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. 25 de Abril sempre, façamos cumprir Portugal. Muito obrigado.
minhas senhoras e meus senhores, comemoramos hoje os 50 anos de Abril de 74. Graças ao heroico movimento das Forças Armadas, a que o povo se associou, muito foi conquistado pela Revolução e nestes 50 anos que completamos. O fim da guerra nas ex-colónias, a implantação da democracia e do valor inestimável da liberdade, a consagração do Estado de Direito, a democratização do acesso à educação e à cultura, o sistema de segurança social, o Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente gratuito, o poder local democrático, que foi fundamental para a criação de melhores condições de vida nos concelhos e nas freguesias. Apesar de todas as críticas que possam fazer-se ao regime democrático, com este, a mãe de José seria acompanhada durante a gravidez. O José teria nascido na maternidade. O José teria eletricidade na sua aldeia, assim como estrada, transporte escolar, cantina e ação social escolar. Em democracia, o José não teria medo da escola. Poderia prosseguir os estudos em escolas públicas. O pai não iria de assalto para a França. Via televisão. Teria um centro de saúde em Castro Daire e transporte pré-hospitalar e hospital para o receber. O 25 de Abril valeu a pena. E a democracia, com as suas imperfeições, é hoje para o Zé o sistema mais perfeito dos regimes políticos. Neste dia, evoquei o Salgueiro Maia, Francisco Sá Carneiro, Adelina Marta Costa, Mário Soares. E sejamos gratos ao general Ramalhianes pela sua ação militar, bem como pelo património ético que construiu, baseado no exemplo, durante estes 50 anos. Por fim, lembremos todos os que, por diferentes meios, nomeadamente os poemas e pela música de intervenção, contribuíram para que existisse um regime, para que se fosse extinguido um regime que oprimia pessoas, mantinha Portugal atrasado e fechado ao mundo. Convido, por isso, os presentes a ouvir as quadras da prova de Corrente que Passa, da autoria de Manuel Alegre, cantada por Adriano Correia de Oliveira, um tema que a partir de 1963 se transformou num verdadeiro símbolo de constatação ao regime, vigente até abril de 74. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz nada. Minhas senhoras e meus senhores, bem-ajam muito por estarem aqui. Agradeço muito a vossa presença hoje, porque ela é muito importante, não só hoje, mas sempre. E permitam-me, em primeiro lugar, agradecer à senhora vereadora, a doutora Dália Ribeiro, pelo excelente trabalho nesta semana de comemorações. Agradecer à doutora Marta Carvalhal, a todas as funcionárias e a todos os funcionários que com ela exercem funções no Centro Municipal de Cultura. Agradecer ao professor Augusto Soares pela sua excelente colaboração, permanente disponibilidade em trazer à luz do dia pedaços vivos da história, da nossa história, mostrando assim que coisas simples revelam a força e grandeza dos homens. Agradecer ao Dr. Abílio de Carvalho pelo seu contributo também nestas comemorações, pelos exemplos e testemunhos de história local e nacional que nos vai trazer. Agradecer aos professores e alunos do agrupamento de escolas de Castro Daire e da escola profissional, pela criatividade, riqueza das atividades e materiais apresentados ao longo destes dias, trazendo à comunidade o vosso olhar sobre o 25 de Abril. Parabéns pelos vossos projetos e espero, e o país precisa, que sempre celebreis o 25 de Abril. Viver os próximos 50 anos a engrandecer a democracia, a fortalecer a história de Abril, a
a nossa história, a história de Portugal. Viva a liberdade, viva Portugal. Muito obrigada a todos.